Quem foi Og? A história de Og na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Og em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando tudo a respeito do personagem da Bíblia chamado Og. Mas antes, apoie o nosso canal deixando o seu like e se inscreva também para poder acompanhar todos os nossos vídeos. Vamos ver então a história bíblica sobre Og, com a Bíblia ilustrada e narrada. E fique até o final do vídeo para descobrir uma curiosidade muito interessante sobre Og. Vamos lá? Para entendermos quem foi Og na Bíblia, precisamos voltar um pouco na história e perceber como e quando Og surgiu na palavra de Deus. Bom, vamos partir de quando Moisés libertou os israelitas da escravidão no Egito e saiu com o povo pelo deserto. Nessa jornada, Moisés foi direcionado por Deus por onde devia seguir e recebeu instruções do Senhor para ir pelo norte e não mexer com o povo que lá vivia. E eles seguiram e foram passando por várias cidades, até que Moisés e o povo israelita que o acompanhava chegaram a uma determinada localização, por onde precisavam atravessar pelas terras dos amorreus. E ali Moisés mandou uma mensagem aos amorreus, que está na Bíblia em Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 27 ao 29. E a mensagem diz: "Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vende-me por dinheiro, e dar-me por dinheiro também a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú e os moabitas que habitam em Ar, e sigo até que eu passe o Jordão, para alcançar a terra que o Senhor nosso Deus há de nos dar." E a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 30, que o rei daquela terra respondeu e não permitiu que eles passassem. Moisés não tinha outro caminho a não ser passar por ali. E a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 31, que o Senhor confirmou a Moisés que eles deveriam possuir aquela terra. Então, segundo a palavra de Deus, Moisés enviou espiões e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Calma, já vamos chegar ao personagem Og. Pois então, depois de tomarem a terra dos amorreus, Moisés e o povo continuaram a sua caminhada e subiram até chegar a Bazã. E é aqui que nos deparamos com o personagem da Bíblia chamado Og. Og era o rei de Bazã, que ficava ao leste do rio Jordão. E Og tinha uma grande estatura e era muito poderoso. E sabendo que Moisés vinha passar por suas terras, Og saiu ao encontro de Moisés para guerrear com todo o seu exército. Marchando foi enfrentá-los em Edrei. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 2 ao 4, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: "Não tenha medo dele, pois eu entregarei ele a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E o Senhor nosso Deus assim fez, nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não ficou sobrevivente algum." E no versículo 4 ainda diz: "E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não tomássemos. E o total foram 60 cidades, de toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã." E assim a palavra de Deus diz que Moisés e o povo derrotaram e conquistaram todas as cidades do reino de Og, tomando posse da terra dele. Og, rei de Bazã, era um gigante, e em Deuteronômio 3, versículo 11, a Bíblia diz que de todos os gigantes só havia restado Og. A Bíblia descreve a cama de Og e diz que era feita de ferro e tinha o tamanho de 9 côvados por 4 côvados, e transformaram essas medidas
medidas, chegando à conclusão que a cama de Og media em torno de 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, mas alguns comentaristas sugerem que talvez a cama de Og não fosse exatamente uma cama, mas um sarcófago, que seria uma caixa de pedra, um caixão. Seja uma cama ou seja um sarcófago, o que sabemos é que Og era um gigante na Bíblia, provavelmente bem maior que Golias e seus irmãos, tendo sido até mesmo considerado o maior gigante da Bíblia. Estima-se então que Og tinha cerca de 4 metros de altura, e Og era o único sobrevivente dos Refaíns, um povo muito poderoso, de uma raça de gigantes. A primeira vez que os Refaíns são mencionados na Bíblia é no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 5, onde Moisés escreve que na Batalha dos Reis, os Refaíns foram derrotados em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Mais à frente, ainda em Gênesis, capítulo 15, versículo 20, o Senhor também prometeu a Abraão que daria à sua descendência as terras habitadas por vários povos de Canaã, e entre essas terras estavam também o território dos Refaíns. Então, os Refaíns e seus descendentes ocuparam um território considerável em Canaã ao longo da história, se estabelecendo às margens de Jordão, leste e oeste, que é onde Og vivia, na ocasião em que Moisés guerreou com ele. Nos versículos da Bíblia sobre Og, vemos sua menção em Salmos, capítulo 136, versículo 20, onde a Bíblia diz, em um salmo que se dá graças ao Senhor por tudo que ele faz por nós, e cita Og, na vitória concedida por Deus, que livrou o seu povo dos adversários, vencendo gigantes e ajudando a conquistar a terra. E também no livro de Josué, capítulo 12, na lista dos reis derrotados, a Bíblia diz no versículo 4, tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos Refaíns que reinou em Asterote e Edrei. E assim vemos quem foi Og e como foi a morte de Og, rei de Bazã. Sim, pois na ocasião da luta contra Moisés, a Bíblia disse em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 3 e 4, que Og, rei de Bazã, morreu junto com seu exército, pois vimos na palavra de Deus que disse, e também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não ficou sobrevivente algum, ficando então confirmado a morte de Og, rei de Bazã. A curiosidade sobre Og é que, segundo a tradição judaica, Og, o rei de Bazã, é um sobrevivente do dilúvio, e acreditam que ele teria vivido mais de 3.000 anos, estando na arca de Noé até os dias de Moisés, o que é um pouco difícil de se concluir, pois no dilúvio sobreviveram aqueles que Deus mandou Noé levar na arca, e estes você pode assistir em nosso vídeo sobre Gênesis do dilúvio. Lá falamos sobre quem Noé levou na arca. E entre esses que Noé levou consigo na arca, não foi mencionado na Bíblia nenhum gigante, muito menos de nome Og. E o que podemos aprender com a morte de Og, rei de Bazã, é o fato de que Og era muito poderoso, um homem de grande estatura, um gigante muito temido, mas Deus ajudou seu povo a enfrentar com confiança esse gigante e alcançar a vitória sobre ele. Então, mais uma vez, percebemos que quando Deus está conosco e nós estamos no centro da sua vontade, não tem poder, gigante, exército que possa prevalecer contra a vontade do Senhor e contra aqueles que buscam viver uma vida em sua presença. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Espero que a história de Og tenha agregado um pouco mais de conhecimento na sua vida e que tenhamos aprendido mais sobre quem foi Og, rei de Bazã, e que o poder de Deus está sempre ao lado dos seus filhos. Com o Senhor Jesus, nossa vitória é certa, seja uma vitória nessa vida ou no mundo vindouro, que será infinitamente melhor que essa vida. Que Deus abençoe e ilumine os seus caminhos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.